Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de política. Olha só, o próximo ministro da Defesa será um civil. A informação, aliás, foi divulgada hoje, nesta sexta-feira, pelo coordenador técnico da equipe de transição de governo, Aloysio Mercadante. Mercadante deu a declaração durante uma entrevista coletiva na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. Ele reafirmou que os critérios para a escolha do futuro ministro da Defesa são do próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente já disse isso publicamente, que o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será. Nenhum nome que deve fazer parte da Defesa, no entanto, foi anunciado. Mercadante afirmou que Lula deve estar em Brasília na próxima segunda-feira e fará o anúncio. O Ministério da Defesa foi criado em 1999. A pasta foi chefiada por civis nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Em 2018, no último ano do governo Michel Temer, a pasta passou a ser comandada por militares. O governo Jair Bolsonaro, que assumiu em 2019, também manteve os militares à frente do ministério nos últimos 4 anos. E ainda falando de política, o ex-ministro Guido Mantega pediu para deixar a equipe de transição. Em carta, ele alegou que foi condenado em um processo do Tribunal de Contas da União em 2016, o que impede de ocupar cargos públicos por 8 anos. O ex-ministro Guido Mantega pediu para deixar a equipe de transição do governo. Ele integrava o grupo de planejamento, orçamento e gestão. Mantega enviou uma carta em que citou como motivo para sair da transição uma condenação no Tribunal de Contas da União, proferida pela primeira vez em 2016 e depois estendida em 2018, que o impede temporariamente de ocupar cargos públicos. Ele alegou que foi condenado injustamente e que, além disso, não ocuparia cargo remunerado na transição. Mesmo assim, segundo Mantega, o fato estava sendo explorado por adversários políticos. O nome dele para a equipe de transição do terceiro mandato de Lula havia sido anunciado na semana passada. De acordo com a assessoria do governo de transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebeu a carta de renúncia de Mantega e ligou para o ex-ministro. Alckmin agradeceu a Mantega pelos serviços prestados à transição. O vice-presidente ainda lembrou que Mantega seria um colaborador voluntário, sem receber nada pela sua contribuição. E eu mudo de assunto para falar de saúde. Diante do aumento de casos de Covid-19 em todo o país, a Anvisa autorizou a venda livre e também a doação de álcool etílico 70% na forma líquida. A medida foi adotada de forma extraordinária. O objetivo, destacou a Anvisa, é ampliar o acesso a produtos que contribuem na implementação de resposta coordenada para reduzir a transmissão e proteger a população em geral do novo coronavírus. A autorização terá validade de 90 dias. A decisão destaca ainda que a Covid-19 tem demonstrado tendência a ter picos anuais de sazonalidade no Brasil, ao contrário de outras doenças respiratórias, como a influenza ou gripe, que aparecem com mais frequência no país apenas nos meses de inverno. E olha só, uma pesquisa mostra que o hábito de pedir comida cresceu no Brasil durante a pandemia de Covid-19. De acordo com os dados de uma consultoria, em 2020, 15% dos consumidores recorriam ao delivery pelo menos uma vez por semana. 2 anos depois, esse percentual é quase o dobro. Já aqueles que nunca usaram o serviço caíram de 20% em 2020 para 12% em 2021, chegando a 11% neste ano. O Brasil foi um dos países envolvidos no estudo Dining Out at Home, com cerca de 15 mil entrevistados, também da China, Coreia do Sul, Espanha, França, Indonésia, México,
Portugal, Reino Unido e Tailândia. Em relação aos números observados no Brasil, apenas Coreia do Sul com 50%, Tailândia com 43% e China com 33% têm proporções maiores de consumidores que acionam delivery de comida uma ou mais vezes por semana. O levantamento ainda mostra que outros segmentos food service também cresceram no Brasil em 2022. 28% utilizaram a modalidade de consumo no local, contra 8% no ano passado. Já os pedidos retirados no balcão subiram de 18% para 20% em um ano. E eu falo agora de Copa do Mundo. No Catar está tudo pronto para que a festa aconteça dentro e fora de campo. Os novos estádios construídos para o Mundial custaram mais de 6 bilhões e meio de dólares, pouco mais de 35 bilhões de reais, e um sistema de metrô autônomo que custou a bagatela de 36 bilhões de dólares, cerca de 196 bilhões de reais, que vai atender 5 das 8 novas instalações esportivas. A previsão é de que mais de 1 milhão de torcedores viajarão para o Catar. A organização do torneio diz que 2 milhões e 900 mil do total da carga de 3 milhões e 100 mil ingressos foram comercializados. Outra instalação da Copa que recebe os últimos retoques é o FIFA Fan Fest, localizada em Doha. O espaço é como se fosse mais um estádio, só que os torcedores não pagam para entrar e podem assistir a todos os 64 jogos em enormes telões. A área de lazer tem capacidade para 40 mil pessoas, que vão poder se divertir jogando futebol em uma espécie de jaula e também visitar um museu. Além desse FIFA Fan Fest do Catar, haverá outros 6 pelo mundo. Serão 2 no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E olha, ainda falando de Copa, o Mundial do Catar vai trazer uma novidade. Pela primeira vez na história, os jogos da Copa do Mundo de futebol masculino vão ser apitados por árbitras mulheres. As escolhidas são a francesa Stéphanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita. As 3 fazem parte de um seleto grupo de 36 árbitros principais. Uma das árbitras com mais prestígio na Europa, Frappart foi a primeira mulher a apitar partidas do Campeonato Francês, da Supercopa da Europa, da Liga dos Campeões, da 2ª Divisão Francesa e a final da Copa da França. Já Yamashita fez história ao ser a primeira mulher a comandar um jogo da Liga dos Campeões da Ásia, enquanto Mukansanga foi a primeira juíza a apitar uma partida da Copa Africana de Nações. Em período de preparação antes de estrear no Mundial, a ruandesa não escondeu a felicidade por fazer parte de mais um gesto pioneiro no futebol mundial. Não estou apenas orgulhosa, na verdade estou super orgulhosa. É um acontecimento muito importante, estou realmente muito empolgada. Presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, parabenizou as escolhidas e disse que elas colecionam atuações de alto nível há vários anos. E a ansiedade é grande, afinal, faltam 2 dias para a Copa do Mundo. Hoje, o Boletim Esquenta Catar vai deixar você com água na boca. O Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, vai falar de culinária e vai mostrar 2 doces tradicionais nos países árabes. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje trazemos mais algumas dicas gastronômicas do país sede do torneio. Agora é a vez das sobremesas e doces. O Lukai Mashi é bastante popular nos países árabes. As bolinhas fritas feitas de massa tradicional de trigo com purê de batata são uma ótima opção de petisco ou lanche. É comum ter o acompanhamento de recipientes de mel para mergulhar as bolinhas. Outro destaque é o canfarush, um disco de massa frito feito com água de rosas e açafrão, sempre servido com uma pitada de açúcar de confeiteiro ou um pouquinho de mel. A água de rosas dá um aroma levemente floral e um sabor delicado ao prato. Os bolinhos são fritos até ficarem crocantes por fora e depois mergulhados em mel. Recomenda-se provar o lanche com um pouco de chá de menta. Que delícia, gente. Eu fiquei com água na boca aqui. Espero que vocês provem. E tá chegando a hora, gente. Faltam só 2 dias para a Copa do Mundo Catar 2022.
É isso aí, Léo. Mais uma vez, muito obrigado. E a partir de segunda-feira a gente não tem mais o boletim Esquenta Catar. Nós vamos fazer a cobertura completa, trazendo para você os detalhes da Copa. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!